Olá, crianças, tudo bem com vocês? Hoje a nossa aula de redação é a nossa terceira aula e nós iremos falar sobre o paradidático Peter Pan. Bom, gente, na nossa aula de hoje nós iremos fazer um breve resumo. É importante que vocês leiam o livro, não é completamente. Por quê? Porque a leitura ela faz com que vocês desenvolvam a capacidade de criatividade de vocês se tornarão pessoas mais criativas. Além disso, ajuda também vocês com a questão do desenvolvimento do vocabulário. Vocês vão conhecer novas palavras e conhecer a escrita dessas palavras. Então, nessa aula eu irei fazer um breve resumo do nosso livro, levando em conta que o nosso livro é um livro enorme, não é assim, né? Tem mais de 100 páginas, então é importante que vocês mesmos leiam. O autor do nosso livro é Monteiro Lobato. As ilustrações elas foram feitas pela Fabiana Salomão e a editora é a editora Globinho. O nome do livro é Peter Pan. Bom, gente, o nosso livro, ele vai falar da seguinte maneira. Ele vai contar a história do Peter Pan pelos olhos da Dona Benta. Então, a Dona Benta, ela vai reunir a sua família, para essas pessoas que moram no sítio, para contar essa história do Peter Pan. E ela vai contar conforme um livro, né, que chama-se Peter Pan and o Andy, né? Peter Pan e o Andy. Então, ela leu todo esse livro para poder conhecer a história do Peter Pan e assim poder contar para todo mundo. Então ela começa lendo essa história para todos da casa, todos se reúnem e ela começa lendo essa história. E tudo começa, né, na casa da família Darling. Isso é a história, tá, gente? A família Darling era composta pelo senhor e a senhora Darling, que eram os pais, né? E os 3 filhos, que eram o Andy, o João Napoleão e o Miguel. Bom, as crianças, gente, elas eram cuidadas por Naná. A Naná era uma cachorrinha muito inteligente que tomava conta das crianças, né? Então a gente vai contar aqui todas as aventuras relacionadas ao Peter Pan e ao Andy, né? Em uma noite, a senhora Darling ela foi colocar os filhos para dormir e percebeu uma sombra na parede. Imediatamente ela fechou a janela. Como ela fechou a janela, como se ela tivesse guilhotinado a sombra, e a cabeça da sombra caiu no chão. Ela achou muito estranho que a cabeça saiu caindo pelo chão ao invés da sombra se apagar. Ela pegou essa cabeça com a mão, né? Dobrou a cabeça, achou aquilo muito esquisito e guardou na gaveta da Wendy. Bom, como isso foi guardado na gaveta da Wendy, houve uma pequena invasão no quarto da Wendy para tentar resgatar essa cabeça de sombra, né? Não só a Sininho como o Peter Pan, ele tentou, e o Peter Pan pegou a cabeça da sombra e tentou emendar essa cabeça. E ele começou a chorar porque ele percebeu que ele não conseguia emendar. A Wendy ouvia o choro do Peter Pan e acabou acordando. E ela começou a conversar com ele. E ela pegou a cabecinha da sombra e costurou e emendou a cabeça da sombra no resto do corpo. Com isso, eles acabaram ficando amigos e começaram a conversar. E ele disse que sempre aparecia por ali. Ela disse que nunca tinha visto ele, mas ele sempre aparecia por ali para escutar as histórias que a mãe dela contava. Então, ele escutava essas histórias e acabava voltando para contar essas histórias para os meninos perdidos, né? E ela começa a contar a história dele. Ele disse que fugiu de casa no mesmo dia que ele nasceu, porque ele ouvia os pais falando o que ele seria quando crescer. Então ele não queria aquele futuro para ele, então ele acabou fugindo de casa. E ele também começa a falar da Terra do Nunca, ele conta da questão dos meninos perdidos, ele conta também sobre a questão das fadas, que as fadas existem, mas que cada vez que uma criança diz que não acredita nelas, morre uma fada, né? E aí ele conta que mora com os meninos perdidos na Terra do Nunca. Esses meninos perdidos são crianças que acabam sendo esquecidas pelas babás e acabam sendo levadas para a Terra do Nunca. E ele conta que a Terra do Nunca é uma terra muito diferente. Tem piratas, tem lobos, tem índios, tem sereias, né? É uma terra muito diferente. A Wendy disse que não conhece. E aí ele acaba convidando ela e os seus irmãos dela para irem até a Terra do Nunca conhecer. Para que eles fossem à Terra do Nunca, a primeira coisa era tinha que aprender a voar, né? Então eles receberam aquele pozinho mágico das fadas e aí foram treinando até que conseguiram voar. Nesse momento desse voo deles, a Dona Benta interrompe a história e diz que vai contar o resto no outro dia, né?
A Emília, muito curiosa, cortou um pedacinho da cabeça da sombra da tia Anastácia para ver se acontecia alguma coisa. No outro dia, só que a tia Anastácia percebeu isso, tá? Quando ela começou a andar, que ela viu que a sombra dela estava sem cabeça, ela achou muito estranho, né? No outro dia, eles se reúnem novamente para terminar de contar a história. E a dona Menta começa contando agora da questão da terra do nunca, né? Como era onde é que os meninos perdidos moravam. Eles moravam em uma caverna subterrânea. Cada menino entrava para essa caverna subterrânea por um buraquinho oco, tá? Não tinha uma árvore oca, tinha os buraquinhos e cada um entrava pelo seu respectivo buraco. Por que eles entravam pelo respectivo buraco? Porque no caso de uma fuga, eles podiam acabar se esbarrando e não conseguindo escapar. Então, cada um tinha o seu buraco certinho, respectivo, para entrar. E os meninos perdidos estavam brincando quando apareceu o Capitão Gancho. Eles correram e se esconderam na árvore oca. O Capitão Gancho começou a investigar e acabou descobrindo que esses meninos, eles moravam em algum buraco subterrâneo por ali. Eles não sabiam onde era. Quando o capitão foi embora, o capitão acabou indo embora porque ele ouviu o barulho do crocodilo, né? As crianças saíram do subterrâneo e viram os peles vermelhos, que eram os índios, que eram seus amigos. E aí, quando as crianças da família Darling chegaram à Terra do Nunca, os meninos perdidos construíram uma casinha e ficaram muito felizes, porque a Wendy disse que ia contar as histórias que ela conhecia. Ela conhecia mais de 100 histórias, né? Bom, a história para nesse momento que a tia Anastácia percebe, quando ela passa novamente, que mais um pedaço do ombro da sombra dela tinha sido recortado. A Emília estava só aprontando, né? Bom, aí o livro volta com um pedaço em que o Peter Pan leva a Wendy e os irmãos para conhecer as sereias, né? Eles eram muito curiosos com relação à sereia e queriam muito ver uma sereia pessoalmente. E eles vão para a terra lá para conhecer essas sereias. Só que o Peter Pan percebeu que tinha um bote se aproximando. E nesse bote, quem estava era o Capitão Gancho, levando a Pantera Branca, que era a líder dos peles vermelhas, toda amarrada. O Peter Pan começa um duelo aí com o Capitão Gancho e consegue salvar a Pantera Branca. A Wendy, depois de todo esse acontecido, resolve voltar para casa dela para saber o que tinha acontecido lá. A Wendy disse que quando voltasse para casa iria levar todos os meninos perdidos para morar com ela, para ouvirem aquelas histórias todas, né, que a mãe dela tinha para contar. Só que antes deles irem, começa um barulho lá fora da árvore oca. Era o Capitão Gancho, que já estava duelando contra os peles vermelhas. E ele vence a disputa contra os peles vermelhos e toca o tantã só para enganar os meninos perdidos. Porque o tantã era o código. Quando o tantã fosse tocado, porque os peles vermelhos já tinham ganho a batalha. E aí os meninos perdidos acabam saindo, pensando que os peles vermelhos ganharam. E quando eles saem, né, os meninos eles acabam sendo capturados, menos o Peter Pan, que percebeu e acabou não saindo. Então os meninos eles foram capturados, né, pelo Capitão Gancho. Na verdade, pelos outros piratas do Capitão Gancho. O capitão, ao perceber que o Peter Pan não havia saído, conseguiu pegar o remédio que a Wendy deixou para ele e colocou veneno dentro. Ao perceber que tinha veneno dentro do remédio, a Sininho foi lá e tomou o remédio, porque ela achava que se ela fosse dizer para o Peter Pan, ele não iria acreditar. Então, ela toma esse remédio para salvar o Peter Pan. E o Peter Pan viu que a Sininho estava morrendo, então ele começou a gritar do alto de uma árvore que quem acreditasse em fadas batessem as palmas com muita força até não poder mais, porque essa era a única maneira de salvar a Sininho. Então as crianças começaram a bater palmas e a Sininho sobreviveu. O Capitão Gancho acorrentou os meninos perdidos 2 a 2 e ele acabou convidando o João, Napoleão e o Miguel para serem piratas, mas as meninas não aceitaram, né? Então Peter Pan, ao perceber que as crianças estavam acorrentadas no navio, foi para lá para salvá-los. Então começa um duelo muito grande, né? Um duelo enorme entre o Capitão Gancho e o Peter Pan, e acaba que o Peter Pan vence e o Capitão Gancho ele cai na goela do crocodilo e é devorado por esse crocodilo.
Bom, nesse momento, a gente passa para um outro momento da história. O Visconde descobre que é a Emília que está se cortando, arrancando os pedaços da sombra da tia Anastácia, né? Então ela acabou sendo aí descoberta e ela era realmente a culpada. Voltando para o nosso livro, para a nossa história do Peter Pan, que estava sendo contada pela Dona Benta, a Wendy volta para casa com os irmãos. E ela conta tudo para a mãe dela, toda a aventura que aconteceu, né, que acontecera, e mostra que havia levado os meninos perdidos para morar com ela. A mãe dela acolhe esses meninos, né, cuida desses meninos, veste esses meninos e acolhe todos eles. E aí o Peter Pan não vem, só vem os meninos perdidos. E a Wendy começa aquela espera por ele, né? Esperando o seu retorno. No outro ano, na primavera, o Peter Pan volta para levar a Wendy e os meninos perdidos. Mas ele acaba não levando, não dá certo eles irem. E por muito tempo, Peter Pan ele não apareceu mais. A Wendy casou, teve uma filhinha chamada Lilian. Aí o Peter Pan veio visitar a filhinha da Wendy, né? Assim como ele fez com a Wendy. E acaba levando a filhinha dela para conhecer a Terra do Nunca. Depois, novamente, ele não volta mais para visitar. E aí a Lilian casa, tem uma filhinha, o Peter Pan volta também para pegar a filhinha da Lilian e levar para conhecer a Terra do Nunca. Resumindo, quando a gente cresce, o Peter Pan ele deixa de nos visitar, porque o Peter Pan ele não cresce. Então ele só vinha buscar os pequenos. Veio buscar o Wendy quando era criança, depois veio buscar a Lilian, depois veio buscar a filha da Lilian, porque depois a gente cresce, o Peter Pan ele não aparece mais. Bom, gente, eu espero que vocês tenham gostado do nosso livro, né? Tenham curtido aí a nossa história. Leiam o livro, tá bom? O livro vai estar na nossa prova bimestral da 4ª etapa. Estudem bastante o livro, tá? E aqui é só um resumo de como é que acontece toda essa história. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, pessoal!